Então sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Peter Folkman e eu estou aqui hoje para falar mais uma vez sobre holding patrimonial e familiar. E o episódio de hoje vai ser justamente sobre relacionamento com o irmão. Você confia no seu irmão? Confia no seu pai? Confia nos seus familiares? Ih, tema é meio polêmico, hein, pessoal? Então é isso aí. Como eu falei para vocês, assim, eu conheço vários exemplos de famílias que não tem uma unicidade, que não tem uma afinidade, né? Não é só porque a gente tem um laço sanguíneo, né, que a gente tem afinidade com os nossos familiares. E eu já falei isso nas lives mais no início, e eu acho isso é uma coisa extremamente importante, principalmente quando a gente leva esse assunto para a holding, porque você ser sócio de alguém que você não confia, você ter que fazer negócios com alguém que você não confia, cara, é muito, muito ruim. Então, mas acontece demais, né? São muitas famílias que vivem essa realidade, que vivem essa situação dentro de casa, né? E muitas vezes não é só porque não confia, mas é só porque não confia porque não gosta, né? Ou só não confia porque acha que é imaturo, acha que não tem experiência de vida, ou acha que não tem know-how para isso, acha que aquilo ali não vai dar certo, né? Quantos pais olham para os filhos e dizem, não, esse aí não sabe nada da vida ainda, não tem experiência. Ou um irmão fala pro outro, minha irmã não sabe nada. Quando não entra alguma coisa machista ainda, no sentido de que mulheres não sabem fazer isso, avaliar isso, deixa que eu aqui resolvo porque eu sou homem. Existem muitas coisas que eu acho que são paradigmas passados, são crenças passadas, né? Mas são paradigmas que a gente precisa estar quebrando dia após dia, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, e sempre reiterando isso porque acontece muito mais do que a gente gostaria, né? Então, eu acho que quando a gente quer criar uma unicidade, quer criar algo em conjunto, quer fazer um bem coletivo, mesmo que essa coletividade seja dentro do âmbito da família apenas, a gente precisa estabelecer confiança, né? Eu acho que você não vai querer fazer nada com quem você não confia. E confiar é muito mais do que ouvir uma história bonita. Confiar é muito mais do que a pessoa dizer para você que ela é honesta, que ela é fiel a você, que ela não vai te roubar, que ela não vai te trair, seja lá de qual sentido for, né? Eu acho que isso é muito importante porque a gente vê muita gente que é bom de lábia, né, que nos enrolam, e depois as ações, as atitudes daquela pessoa não condizem com aquilo que ela fala, né? E eu acho que é muito fácil a gente falar uma coisa e fazer outra completamente diferente, né? O difícil é justamente a gente ter a dedicação, a gente conseguir abdicar das coisas que a gente gosta, das coisas que a gente quer, conseguir abdicar de uma realização momentânea pensando no futuro. É muito fácil eu falar isso se eu não faço isso, né? Eu quero que você faça, mas eu não quero abdicar disso. Então, justamente o que eu quero dizer para vocês, é justamente que a gente precisa atentar não para o que as pessoas dizem, mas sim para o que as pessoas fazem. Então, se você não confia no seu irmão, se você não confia no corretor de imóveis que é muito amigo do seu irmão e que você fica um pouco inseguro por diversos motivos, não achando só que ele vai passar a perna em ti, mas talvez até achar por achar que é uma pessoa muito principiante, que não tem conhecimento, eu vou dar umas dicas para você aqui no final dessa live de como você vai conseguir sobrepor isso, como você vai conseguir vencer essa barreira, certo? E um dos grandes erros que a gente comete, e eu acho que o ser humano é muito falho com relação a isso, a gente sempre quer ter um salvador da pátria, né? Deixa que ele faz, deixa que ele resolve. Quando o irmão não pega isso com força em cima de você e te oprime, ou às vezes você quer que ele pegue isso e empurra cada vez mais trabalho para ele. Então a gente vai hoje dar uma analisada aí em diversas vertentes, né? A gente precisa sempre poder olhar para os dois lados, né? É muito fácil, e tem uma frase que eu acho muito interessante, que eu ouvi muito na minha vida já, que é justamente assim, as pessoas só fazem com você aquilo que você permite que elas façam com você. Então, se um irmão está te roubando, me desculpa, mas a verdade é que você está permitindo que ele te roube. A pessoa que é omissa e é enganada, ela é tão responsável por aquele dano quanto
a pessoa enganadora. Isso é uma frase extremamente importante, eu acho que é extremamente forte, porque a gente é acostumado a achar que, eu sou uma pessoa muito boa, eu vou deixar o meu irmão tocar esse processo, mas o seu irmão pode precisar de ajuda. Ele pode precisar trocar uma opinião com alguém, mas alguém que entenda, que acompanhe o processo. O seu irmão pode ter um desvio de conduta, mas ele só vai passar a perna em você se você permitir. O seu irmão pode ter uma inexperiência, mas ele só vai fazer uma coisa errada se você for omisso com aquilo ali. Então é muito forte isso, mas isso é muito importante. E o tempo todo, quando a gente fica falando sobre holding, sobre economia, sobre geração de receita, sobre nova vida, sobre mindset, sobre diversas coisas que estão unidas a isso, a gente precisa, antes de mais nada, entender que todo mundo tem um papel dentro da família. Todo mundo tem um papel dentro da sociedade. Todo mundo tem um papel dentro da holding. Assuma o seu. Faça o seu papel também. Não espere que os outros, seja lá seu irmão, seu pai, seu tio, façam tudo por você e você simplesmente receba tudo de mão beijada, né? O papelzinho pronto, você só vai lá e assina. Assina sem ler ainda. Acontece muito, tá? Então, o que eu acho que a gente precisa fazer, primeiramente, se a gente não confia na outra pessoa, por diversos motivos, eu acho salutar a gente não confiar cegamente nas pessoas. Como eu falei aqui, não só pensando que a pessoa é inidônea, que a pessoa vai passar a perna em você, mas também pela inexperiência, por erros, por um desvio de entendimento. A pessoa pode não ter a visão de vida que você tem, não pode ter a visão do mercado que você tem. A pessoa às vezes não entende nada de imóveis, não entende nada daquele bairro, daquela cidade. Você tem um conhecido lá, ajuda. Vai em cima, ajuda, oferece ajuda, acompanha esse processo. Não simplesmente ache que aquela pessoa pode fazer tudo, porque às vezes a pessoa vai assumindo e vai fazendo até que não tem mais tempo para nada e explode, ou simplesmente empurra com a barriga, vai, assina isso aqui mesmo, vamos fazer assim mesmo, e aí depois lá na frente, quando você precisar da segurança que o contrato deveria ter te conferido e não conferiu, ou de uma venda que deveria ter sido melhor e não foi, ou de uma aplicação de investimentos que você perdeu tudo e era para ter gerado um baita de um lucro, todas essas situações dentro de uma holding, elas acontecem principalmente por omissão. Não na sua grande maioria por falcatrua, não. Eu quero acreditar que é por omissão. As pessoas acham que são omissas, elas não acompanham. Ou ainda quando você, porventura, contrata um administrador para sua holding, para sua empresa, certo? Você, por mais que você tenha que ter muita confiança nessa pessoa, você tem que acompanhar o trabalho dessa pessoa, sim. Você tem que minimamente saber o que está acontecendo. Você tem que minimamente, ou semanalmente, ou se não diariamente, dependendo do volume, ou mensalmente, dependendo do volume, você tem que acompanhar o que aquela pessoa está fazendo. O desenvolvimento da sua empresa, as novas aquisições, os rendimentos mensais, o mínimo de um relatório você tem que mandar. Você que tem uma empresa, seja ela qual for, seja uma holding, seja uma empresa de qualquer outro tipo de produção, de indústria, comércio, qualquer coisa, você, à medida que você se torna empresário, aquilo ali é o teu filho. Não existe ex-filho, não existe, agora eu não quero mais cuidar do meu filho. Não tem isso, uma responsabilidade pro resto da vida. Tá? A empresa, enquanto você não encerrar com ela, enquanto você não encerrar o ciclo dela, enquanto ela estiver funcionando no seu nome, da sua empresa, seja lá o que for, você é responsável por ela como um pai é responsável pelo seu filho. Não adianta a gente tentar tapar o sol com a peneira, certo? Então, por mais que você contrate um administrador, você tem que ter um mínimo de noção. Acredite, eu vi inúmeras famílias, eu conheço pessoas próximas que tinham um patrimônio gigantesco e que derreteram tudo por minimamente não acompanharem o processo. Por simplesmente se levar, assim, é tipo ser Zeca Pagodinho, né? A filosofia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. A vida leva eu. E tem muita gente assim. Pessoas que poderiam ter mudado de vida, que perderam tudo por um golpe besta, baixo, por um romance cheio de interesses, né? Aquela parceria caracu, onde a pessoa entra com a cara e você com o que sobrou aí.
Faz parte. Acontece muito mais do que a gente imagina e acontece muito mais perto da gente do que a gente imagina. É complicado, né? É meio duro isso, é meio pesado isso, mas é a mais pura verdade. Então, se você porventura não confia no avaliador do seu irmão, não confia no seu irmão, você só tem uma alternativa. E agora vem aqui a grande resposta. Você só tem uma alternativa, que é acompanhar esse processo do início ao fim. Eu não estou dizendo executar, existe uma grande diferença entre executar e entre acompanhar. Se você elege um administrador, se você elege um membro da família para tocar a sua holding, não quer dizer que você não precisa acompanhar. Dentro da sua empresa, você é o dono da empresa ou você é o seu melhor funcionário? Se você é o seu melhor funcionário, cuidado, porque vai faltar braço. Você precisa treinar pessoas que façam as coisas para você, mas você precisa treinar, você precisa acompanhar, você precisa estar junto, você tem que ter uma mínima noção do que está acontecendo. Então, se você não tem noção, por exemplo, de quanto valem os imóveis que estão na sua holding, começa a ir atrás disso. É extremamente importante que você acompanhe esse valor, seja numa conversa do churrasco do domingo, seja numa pesquisa na internet. Procura os bairros semelhantes ou imóveis semelhantes dentro do mesmo bairro onde você tem, dentro da mesma cidade onde você tem. Às vezes a holding tem em diversas cidades. Pesquisa em sites de imobiliária, dá uma olhadinha para isso, tira uma meia horinha, você vai ver muita coisa, já vai te dar uma noção muito grande. E faça isso frequentemente. Acompanhe esses imóveis frequentemente. Passaram 6 meses e eu não sei mais o valor daquele bairro, ali aconteceu alguma coisa, aquele morro lá desmoronou e caiu o preço do imóvel naquele lugar. Ótimo, então acompanhe essas notícias. Fica ligado. É extremamente importante que você fique ligado, que você saiba o que está acontecendo. Porque se você estiver cego, deixando alguém conduzir o negócio para você, quando você abrir o olho, pode ser tarde. E na grande maioria das vezes é tarde. Seja por um cônjuge, seja por um irmão, seja por um pai. Eu já vi documento de herança em que um pai exclui um filho da herança. Claro que existem leis, né? É protegido, você tem como voltar isso. Mas muitas vezes isso tem um peso emocional, um peso psicológico tão grande, tão nocivo, que a pessoa acaba concordando, assinando, e aí foi. Mas só porque ela tem aquele sentimento de rejeição, aquele sentimento de briga. Às vezes a pessoa diz, eu vou abdicar de todo o resto, mas eu quero ser feliz. Quantas pessoas não fazem isso numa separação, marido e mulher? Por que não fariam isso numa divisão de bens ou numa holding patrimonial com seus irmãos? Às vezes a briga é tanta carga negativa que eles acabam assinando para se desfazer do problema, para se livrar daquele problema. Então, justamente para que você não seja uma pessoa como essa, para que você não tenha um problema como esse, é importante que você vá acompanhando minimamente o desenvolvimento de tudo que envolve seu patrimônio e sua família. É aquilo que eu já falei para vocês, está na hora da gente aprender a falar de dinheiro, está na hora da gente aprender a falar de bens, está na hora da gente aprender a falar de sucessão familiar. Mas eu não tenho filho, mas um dia vai ter. E mesmo se não tem filho, tem sobrinho, tem algum parente que precisa desse carinho, dessa atenção sua. Então tá na hora da gente falar isso sem aquele tabu de que, eu quero herdar. Não é isso. Eu só quero planejar a minha herança. Eu quero acompanhar pai, mãe, irmão, eu quero acompanhar. Qual que é o imóvel que vocês estão avaliando agora? Aquela casa de praia? Qual que é o preço daquela casa de praia? Pesquisa na internet, casas de praia na praia tal. Puf. Pronto. Você vai achar uma infinidade de imóveis, você vai ter uma noção se aquilo está dentro ou se aquilo está fora. Se você ainda tem dúvidas, porque existem muitas peculiaridades dentro dos imóveis, que eu vou dar uma outra dica muito legal para vocês. Nós estamos vivendo aqui nos últimos 2 anos um reestudo do Código Florestal, por exemplo. Isso é nível Brasil, tá? Então, se você aí está ouvindo essa live lá de Manaus, você também está sujeito a essa mesma legislação,
que é a reestruturação do Código Florestal, certo? E esse Código Florestal, ele vai culminar num estudo de impacto ambiental, num estudo de compensação ambiental, que aqui na minha região se chama CRA. E ele pode mudar drasticamente, por exemplo, o valor de algum imóvel. Então cuidado, porque muitas vezes quando você acha também que aquilo pode valer muito mais do que talvez o seu administrador da holding esteja avaliando, você precisa levar vários outros pontos em consideração. Então muita gente deve estar pensando assim, nossa, mas aí eu preciso entender de legislação ambiental ainda, além de saber do mercado imobiliário. Eu sou dentista, eu não tenho nada a ver com isso, ou sei lá, eu sou médico, eu não entendo nada disso. Mas infelizmente, ou felizmente, eu acho que quando a gente tem alguma coisa, a gente tem um patrimônio, a gente precisa ser um pouco polivalente, sim. E existe muita forma de ter conteúdo hoje em dia, de buscar essa informação, de saber um pouco mais sobre isso. Você não precisa ser o expert em imóveis, você não precisa ser o expert em ambiental, você não precisa ser o expert em avaliação, você não precisa ser, mas você precisa ter um mínimo de noção para que as pessoas não enganem você por completo. Então é importante esse desprendimento, essa vontade, essa proatividade da pessoa estar o tempo todo acompanhando outros mercados. Eu acho que é tão legal isso, a gente poder, sei lá, eu trabalho em administração, eu adoro frequentar feiras de arquitetura, por exemplo, junto com a minha esposa. Gosto muito da área. Gosto de uma parte da área médica, acho muito interessante, leio algumas coisas em relação a isso. Gosto muito do mercado imobiliário, leio muito sobre isso, vivencio muito isso. Mas mesmo assim, eu me interesso por outras situações. Gosto muito de gastronomia, que não tem absolutamente nada a ver com o meu negócio. Leio muito sobre isso. E acho que tem um mínimo de conhecimento que eu poderia passar para alguém. Que eu poderia minimamente não ser enganado. Que eu poderia minimamente me virar num jantar e receber super bem aquelas pessoas. Então é importante que quando você tem um outro negócio, por mais que você seja médico, dentista, que não tem nada a ver com aquilo ali, você precisa saber minimamente daquilo que está acontecendo na sua holding. E eu vou repetir, não adianta a gente achar que tem um salvador da pátria que vai fazer tudo para nós. A gente precisa minimamente acompanhar esses detalhes, a gente precisa minimamente estar por dentro do que está acontecendo na nossa vida. E ainda que a gente acompanhe isso, é importante que a gente acompanhe isso em números, que a gente estabeleça relatórios e não simplesmente de boca, dizer, a avaliação é tal. Onde está escrito? Quem avaliou em tanto aquele imóvel? Qual é a legislação pertinente? Porque numa avaliação formalizada de uma imobiliária, eles vão colocar uma área útil daquele terreno. O terreno tem 10 mil metros quadrados, mas a área útil são só 4. Por que são só 4? Por conta do Código Ambiental, por conta da legislação de tal, do coeficiente construtivo, você não consegue fazer mais do que isso. Isso tudo leva em consideração na hora da avaliação de algum imóvel. Principalmente se você for adquirir imóveis e você achar que aquela pessoa que está gerindo a tua holding, que às vezes é um familiar seu, não tem o tino para o negócio. Principalmente aí você precisa estar muito ligado, muito antenado, muito próximo dessa pessoa, muito próximo do desenvolvimento dessa atividade. E aí eu vou dar uma segunda dica hoje. A primeira dica é estar sempre acompanhando o processo. A segunda dica, eu já dei a segunda, que é como você vai acompanhar esses processos. E a terceira dica que eu quero dar aqui para vocês é que mesmo que a pessoa que esteja conduzindo isso seja uma pessoa muito próxima sua, da sua mais alta confiança, da sua mais alta estima, nunca confie cegamente em ninguém. Nunca confie cegamente nas atitudes daquela pessoa, nunca confie cegamente que ela está fazendo a coisa certa. E eu vou dar o principal motivo, que Pedro, nossa, você está muito negativo, o que é isso? Não é negatividade, é realidade. As pessoas são feitas de emoções, 90%
das nossas ações são no nosso subconsciente. E apenas 10% do nosso consciente. Isso é científico, está provado, não sou eu que estou dizendo. Estou só replicando para vocês. Então, se nós somos feitos de tanta emoção, nós somos feitos de tanto impulso, por mais que aquela pessoa seja da mais alta confiança, da maior retidão, uma pessoa que não vai te trair, ela não vai te enganar, ela não vai fazer algo que te prejudique propositalmente, mas aquela pessoa pode em algum momento cometer um deslize. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, aquela pessoa pode em algum momento agir por impulso, agir pela emoção. Você nunca age pela emoção? Você nunca faz um comentário grosseiro com seus filhos, irritado com a sua esposa, com seus pais, com seus colegas de trabalho, enfim, com seus funcionários? Quem nunca explodiu, né? Quem nunca teve um rompante? Quem nunca teve o seu dia de chatice? Então, a gente precisa, por mais que a pessoa seja uma pessoa que tenha muito autocontrole, que tenha muita serenidade, a pessoa em algum momento vai cometer algum deslize. E às vezes esse deslize pode custar muito caro. É por isso que eu digo, não confie cegamente em ninguém. Ninguém é 100% assertivo, nem 100% falho. Tudo que você não sabe, tudo que você sabe, você nasceu sabendo? Ou você aprendeu ao longo da vida? Tentando, acompanhando, fazendo de novo, praticando, exercitando de novo e sempre de novo. Então por que você não pode aprender sobre administração de empresas? Por que você não pode aprender sobre holding patrimonial? Por que você não pode ter uma mínima noção do mercado imobiliário? Você não mora em nenhum lugar? Se mora de aluguel, tem que saber o preço médio do aluguel para saber se está caro ou barato. Ah, é caro para você. Então vai mudar de bairro, porque aquele bairro o teu aluguel pode estar barato, mas ele está caro para você. Vai mudar de bairro, vai se acostumar, vai se adaptar à sua realidade. Todos nós temos uma realidade. Mas nós não precisamos ser reféns da nossa realidade, nós podemos mudar ela. E a gente só vai mudar ela com proatividade, com ação e muita transpiração. Proatividade, ação e muita transpiração. Muito mais transpiração do que inspiração. A gente precisa de muito mais retidão, muito mais persistência do que uma grande milagrosa ideia. Às vezes a ideia é muito simples, mas se você não souber executar, não vale de nada. Ela é só uma ideia, é só um sonho, um devaneio muitas vezes. Então você achar que você herdou um baita patrimônio e que tem alguém cuidando daquilo ali para você, cuidado. Não estou dizendo que não deva, esse é o caminho, pode ser um caminho perfeito, mas você precisa minimamente acompanhar o que tem sido feito. Minimamente precisa pedir os relatórios mensais, os balancetes, nem que sejam anuais. Cada compra, cada novo investimento, cada venda da sua holding, você precisa estar ciente. Precisa estar ciente da média de faturamento com aluguéis, com rendimentos, como que está bem aplicado aquilo ali. Lê um pouco sobre isso, se informa, faz curso, conversa com quem sabe, se inteira, porque às vezes você consegue, olhando de fora, dar uma dica legal para quem está fazendo a gestão no dia a dia. Então não adianta você simplesmente ficar sentado e à noite lá assistir sua novelinha, bonitinho, minha pipoquinha, meu Netflix. Deixa que eles cuidam. Tá bom, eles vão cuidar. Mas saiba que isso pode ter um preço. Você pode nunca pagar esse preço. Mas você vai querer correr o risco em tentar descobrir isso e às vezes descobrir quando já é tarde? E eu quero contar uma história muito rápida para vocês, de uma pessoa próxima que eu vivenciei, que era divorciada, tinha filhos e acabou entrando num novo relacionamento. E essa pessoa herdou muita coisa do seu pai também. E ela era divorciada já da primeira esposa, ainda não passou as coisas para o filho e depois do primeiro divórcio acabou herdando as coisas. E por mais que eu insistisse que fosse feita uma holding, que já fizesse um plano de sucessão, tinha 3 filhos, ele acabou caindo no conto do vigário. Aquele conto que a gente só vê em novela, mas acredita, as pessoas ainda caem nisso.
E ele simplesmente começou nesse relacionamento novo que ele tinha, ele teve um filho com essa pessoa não trabalha, começou a sugar dinheiro, ele começou a vender imóveis, porque ele não dava mais conta de se manter no novo padrão, até que, de uma maneira resumida, hoje essa pessoa não tem mais absolutamente nada. Ele tem uma casa que é onde ele mora e que ele também já passou para essa atual esposa, que nem esposa no papel é. Ele passou para ela. E o que aconteceu com os filhos dele do primeiro casamento? Perderam tudo. Estão absolutamente sem nada. E aí, por mais que a gente se revolte e fale para as pessoas e diga assim, meu Deus, que loucura que o cara fez uma merda de todo tamanho, desculpa a palavra, foi horrível. Mas e os filhos onde estavam nesse tempo? Por que não conversaram com o pai? Por que não se impuseram em alguns momentos? E até tentaram, e quando tentaram já era tarde. E sem querer aqui botar culpa em cima de um ou de outro, mas o que eu quero trazer à luz para vocês é que olhem ao seu redor. Qual é a realidade da sua família? Qual é a realidade do seu patrimônio? E eu não estou aqui instigando as pessoas, não é ganância, é proteção, é vida, é saúde. Ter um dinheiro, ter um patrimônio te dá condições melhores de vida. Pensa nos teus filhos ou nos filhos que você quer ter. Então proteja o patrimônio que seus pais vão deixar para vocês, que seus avós deixaram para vocês. Não sejam omissos. Não pensem que amanhã a gente resolve, porque dá trabalho, dá muito trabalho, dá incomodação. Você acha que para eu chegar no ponto aqui que eu estou falando para vocês com tranquilidade, onde eu consigo falar naturalmente dessas coisas, vocês acham que eu não vivenciei muito problema ao longo desses 10 anos? São 10 anos, não são 10 meses. Que a gente tem a nossa holding, que eu vivencio isso, que a gente vivencia esse relacionamento familiar. E eu tento, por muitas vezes, eu tive esse papo que eu tô tendo com vocês aqui, eu já tive em muitas rodas de cerveja, com os meus amigos, com pessoas próximas, com familiares que não estão na nossa holding, outras ramificações familiares, a incentivar, a instigar essas pessoas. E eu não estou dizendo façam a holding, eu estou dizendo pensem que ela pode ser uma alternativa para você. Seu irmão pode estar te enganando e você não está enxergando. Seu pai pode estar fazendo uma grande besteira e você não está enxergando. Você vai esperar acordar quando? Quando não der mais para fazer nada? Então é isso. Esse é o meu propósito principal e é isso que eu quero dizer para vocês. Prestem muita atenção no que está sendo feito. Acompanhem o que está sendo feito. Você se interessar por aquilo que está acontecendo, você se interessar pelos bens do seu pai, não quer dizer que você é interesseiro pelos bens do seu pai, pelo patrimônio do seu pai. Muito pelo contrário. Se interessar pelas finanças familiares é proteção, é cuidado, é carinho, é segurança. Para você, para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus filhos, para os seus tios. E enquanto você achar que você tem que ficar, eu não vou falar sobre isso, no dia que o pai não estiver mais aqui, aí a gente resolve. Aí você resolve, a que custo? De 2% para 8% só no imposto. Mais o inventário, mais a briga familiar, mais o tempo, mais o problema psicológico. Não era muito mais fácil ter acompanhado desde já? Não era muito mais fácil ter pensado em uma estruturação, uma solução? E eu quero finalizar essa live muito reflexiva hoje com uma frase muito interessante também que a nossa advogada fala muito para mim. Ela sempre fala, Peter, a justiça não dá chance para quem dorme. E eu acho interessante isso, porque realmente a justiça não dá chance para quem dorme. Você tem prazos para cumprir. Na justiça os prazos são cabais. Não tem como dizer, eu esqueci, nossa, mas naquela época eu tava assim, sabe, namorando aquela menina lá, eu tava sem cabeça para pensar que meu pai tava fazendo essa besteira com o patrimônio dele. E hoje eu não vou mais herdar nada, nossa, mas naquela época também eu tava tão preocupado, eu tinha muitos trabalhos da faculdade para fazer.
O tempo não para. Os nossos compromissos estão aí, então acorda. Faz as coisas agora, enquanto ainda é tempo. Ou acompanha, pode ser que esteja tudo certo, melhor ainda para você, mas você está tranquilo em saber que está tudo certo. Você não vai querer descobrir que está tudo errado quando não der mais para mudar nada. É tarde, passou, acabou. E eu penso assim que o mais difícil é a gente ganhar as coisas, né? E quando eu vejo, às vezes, discussão de casais, assim, eu sempre fico, eu tendencio de uma maneira ruim, talvez, mas sempre a ficar do lado daquele que provém a família, que é o elo, o porto seguro da família. Então, porque isso é o mais difícil? O mais difícil é você ter a estabilidade, é você ganhar dinheiro, é você conquistar as coisas. Você administrar as coisas com o dinheiro caindo é muito fácil. O difícil é você arrumar dinheiro e viabilizar aquele negócio para conseguir fazer aquele negócio. Então por que você não vai proteger as coisas que os outros ganharam para você? Ou pior, por que você não vai proteger dos outros aquilo que você suou muito para ganhar? Você sabe com quem você é casado? Você tem certeza com quem você anda se relacionando? Você sabe as implicações do regime de casamento? E se você se separar amanhã ou depois, ninguém tem certeza. E por mais que a gente tenha que ter relacionamentos com confiança, e em momento algum eu estou incitando que você não deva confiar nessas pessoas, principalmente as pessoas que você se relaciona, não me entendam mal, mas eu acho que você precisa minimamente ter discernimento e segurança e acompanhar isso. A vida de um casal é um andando do lado do outro, não um atrás do outro, ou embaixo do outro. A vida de uma família é um do lado do outro, se ajudando, andando de mãos dadas, contribuindo um com o outro. Irmão ajudando irmão, irmão ajudando pai, sem compromisso. Compromisso é familiar, é meu pai, é minha irmã, é meu irmão, eu vou ajudar, é meu tio, eu vou fazer. E ajudar não é dar dinheiro. Dar dinheiro é esmola. Ajudar é se esforçar, é dedicar seu tempo pensando em como aquilo pode ser feito de uma melhor maneira, como aquilo pode dar segurança para a família toda, como aquilo pode proteger de incertezas da vida, sejam emocionais ou sejam econômicas, como a gente está vivendo agora, uma pandemia. Isso é amor. Existem diversas formas de amor. E eu que gosto de cozinhar, leio muito sobre isso aqui, que cozinhar é uma forma de expressar amor pelas pessoas. E eu acredito muito nisso. Fazer uma holding e cuidar dos bens da sua família é uma forma de expressar amor pela sua família, sim. Porque você não está pegando para você está botando no bolo da família, você está botando para todo mundo, você está dando as garantias, você está explicando para todo mundo. E quando houver dúvida, que se busquem outras alternativas. Eu não confio no corretor do meu irmão, busca mais 2. Pede para o seu tio buscar um, para o seu irmão buscar outro, e você outro, indica os 3 voltam na mesa, a avaliação, e aí vocês conversem, e vejam qual é aquela situação. Um enxergou uma coisa, o outro não, às vezes é muito, muito diferente mesmo, e vale a pena você consultar outros profissionais. E eu dizer que eu não concordo com a avaliação que o seu corretor escolheu, não quer dizer que eu não estou confiando em você. Eu só não estou concordando, eu quero de mais 1, mais 2, eu quero ver o relatório, eu quero ver a avaliação. Pô, mas será que é assim? O fulano lá do lado vendeu um terreno que vale muito mais. Ah, mas é que o terreno dele não passa rio. O meu passa, aí o CRA vai comer parte do terreno. Uma boa explicação. Ah, mas o que é isso, CRA? Vai buscar, vai entender, pergunta se você não sabe. Mas é importante, pessoal, que a gente participe desse processo. E quando há dúvida, precisa ser sanada na hora. Até eu, enquanto administrador da holding, eu vou fazer questão de sanar a dúvida ou de deixar o mais transparente possível, porque eu quero que a minha família confie em mim. Eu preciso que eles confiem em mim para a gente seguir com esse planejamento familiar, com essa holding, com essa empresa, para que isso seja saudável. Um sócio precisa confiar no outro.
Ou você vai continuar sendo sócio de uma pessoa que você acha que está te roubando? Vai fazer isso? Eu não faria, jamais. E como que eu vou saber se essa pessoa está me roubando se eu nem acompanho, não sei nada do que acontece no dia a dia da minha empresa? Então não tem como saber. Então quem é o culpado nessa história? Para mim são os dois. Você é tão responsável enquanto omisso, né? Você é tão responsável enquanto oprimido quanto o seu opressor. Você peca pela omissão, culpa sua. Você não é obrigado a ser omisso. A pessoa pode ter agido de má fé com você, mas se você não for omisso, você vai pegar ela. Ah, mas eu peguei tarde demais, me roubou. Roubou, mas teria roubado muito mais se você não tivesse ficado, de olho ligado, de olho bem aberto. Então, gente, o que eu quero passar para vocês hoje é principalmente a dica de que nada cai do céu, só a chuva, do céu só a chuva. Se você não se dedicar, se você não acompanhar, se você não minimamente participar da sua holding, da sua família, da formatação do seu patrimônio, de nada vai adiantar lá na frente você descobrir que foi enganado, porque já vai ter sido tarde demais. E não concordar com alguma atitude não quer dizer que você desconfia da pessoa. E desconfiar da pessoa não quer dizer que você acha que a pessoa tem má índole, a pessoa pode estar simplesmente enganada ou com uma miopia sobre aquele mercado. Beleza, pessoal? Eu não quero me estender muito. O que eu quero passar para vocês é essa reflexão muito profunda que eu acho que é extremamente importante. Não sejam omissos, sejam donos da vida de vocês, tenham a rédea sobre as vontades de vocês, saibam o que vocês querem, minimamente contribuam para o coletivo. E esse coletivo pode ser só o âmbito familiar, começa pelo âmbito familiar, começa pela sua casa, seus filhos, sua esposa, seu marido, começa por eles. Não seja aquele marido que senta no sofá e grita que eu quero esperar a janta seja servida na mesa para mim. Não é isso. Participa, vai lá, ajuda, já vai lavando a louça enquanto a esposa está cozinhando, vai dar banho nas crianças enquanto a esposa está arrumando a casa, vai fazer alguma coisa. Faz isso na vida, que seus negócios vão prosperar. E se ainda assim não prosperarem, pensem quão ruins eles seriam se você não agisse dessa maneira. Beleza, pessoal? Valeu, então, um beijão para vocês. Eu espero que as dicas de hoje tenham mexido com vocês mesmo, porque eu acho que muitas vezes a gente precisa reacender algumas ideias e alguns pensamentos, a gente precisa reenxergar algumas coisas para que a gente possa ser dono da nossa vida, dono da nossa história e escrever uma história cada vez melhor, cada vez mais bonita. Tá bom? Valeu, pessoal, um beijão e até mais!